Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Começamos mais uma semana de estudos. Esse é nosso primeiro dia na lição 8. Agradeço você por estar aí todos os dias comigo e por juntos refletirmos na palavra de Deus, começando o dia da melhor maneira possível, escondendo aqui no coração a palavra do Senhor, porque somente assim teremos forças para lutar contra as tentações. Vamos ao nosso estudo de hoje, missão em favor dos necessitados. Não se esqueça de se inscrever caso não tenha feito isso e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Mateus 25:40 é o nosso verso para memorizar e lá nos diz assim: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Esse texto é claro em nos afirmar exatamente o desejo que o Senhor Deus tem para com aqueles que dizem ser os seus seguidores e discípulos. Quando você lê a história do Evangelho, você percebe Jesus Cristo sendo paciente, sendo bondoso, misericordioso com todos aqueles que estavam ao seu redor. Aliás, a maior parte da história dos evangelhos se concentra na bondade de Cristo em ajudar alguém que estava necessitado. Jesus era incapaz de passar diante de um sofredor e simplesmente fechar os olhos ignorando a sua necessidade. Sempre levava paz, alegria e alívio àqueles que mais necessitavam. E a pergunta é: o que espera Deus do seu povo? Será que o Senhor Deus espera algo diferente daqueles que se dizem alcançados pelo Evangelho, que amam a Jesus, que são discípulos dele? Claro que não. Deus, quando cria a nação de Israel, ele o faz a fim de que abençoe todos os povos da terra, inclusive aqueles que têm mais necessidade. Aliás, não é assim que diz Tiago capítulo 5, versículo 17? Lá nos diz que a verdadeira religião pura e imaculada é aquela que se preocupa com os órfãos e com as viúvas em suas necessidades. Deixa eu ler dois textos para você, que está lá em Deuteronômio, capítulo 15, e o versículo 4. O Senhor Deus demonstra nesse versículo o desejo que ele tinha em relação ao seu povo, em relação à humanidade em si. Escute bem. Para que entre ti não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente na terra que te dá por herança para a possuíres. Israel deveria herdar ali a terra prometida e o Senhor Deus os abençoaria de tal maneira que entre eles não haveria pobres. Quero dizer para você que a pobreza infelizmente, é um acidente de percurso no plano de Deus para a humanidade. É uma realidade colocada por conta do pecado. O pecado traz essas coisas, mas a bênção de Deus haveria de neutralizar essa realidade entre o povo de Deus, quando ele diz que entre ti não haverá ou que não haja pobres, porque a bênção de Deus haveria de alcançá-los. Porém, quando você continua lendo o texto, o Senhor Deus vai fazer um apelo para o seu povo. Porém, se houver, ele diz, pobres entre você, porque pode ser que venha um estrangeiro que passa necessidade, pode ser que haja alguma dificuldade entre os próprios israelitas que moram ali na terra, são os compatriotas. Se caso alguém cair em pobreza, o Senhor Deus dá um conselho. Olha o verso 7. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em algumas das cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração e nem fecharás as mãos ao teu irmão pobre. Antes lhes abrirá de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Olha aí que coisa interessante. Ou seja, eu vou abençoar você, porque eu não quero que haja pobre entre vocês. Mas se porventura alguém, por algum acidente, por alguma dificuldade, por alguma eventualidade, chegar à pobreza, você que foi abençoado por mim, abra sua mão abra sua mão de todo para abençoares aqueles que têm necessidade. Emprestarás a eles aquilo que lhe falta para que a sua necessidade seja satisfeita. Aí o verso 11 ele vai dizer assim, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da tua terra.
Nessa semana nós iremos aprender qual foi o método de Cristo em alcançar o coração das pessoas. Ele se interessava por elas genuinamente, misturava-se com elas, conquistava a confiança dessas pessoas, aprendendo quais eram as suas necessidades, satisfazia as suas necessidades e somente depois dizia: segue-me. Esse é o método que o Senhor Deus quer que nós aprendamos definitivamente. Nós não somos chamados para somente sermos frequentadores de igrejas. Aqueles que se assentam nos bancos da igreja são beneficiados pelos sermões que ouvem, pelos louvores que cantam, pelas orações a eles oferecidas. Não. Aquele que foi abençoado agora se torna uma fonte de bênção. Aqueles que foram alcançados agora se tornam aqueles que irão alcançar pessoas para o reino dos céus. Essa é a dinâmica, é a fórmula que o Senhor Deus quer que coloquemos em prática. Assim fazendo, como nós vimos aqui no verso, para memorizar, quando fizesse a um desses pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram, e assim nós estaremos louvando e engrandecendo o nome de Deus. Essa lição vai nos desafiar a sair do nosso círculo de conforto, mas eu quero dizer para você que a recompensa é tremendamente grande. Acredite, Deus está olhando para tudo que nós fazemos aqui. Os olhos do Senhor estão direcionados para o seu povo, para os seus filhos. Que possamos agradar o coração de Deus acima de tudo. Possamos nós sermos influenciados pelo Espírito Santo a fim de abençoar alguém. Se alguém aparecer na sua frente hoje, um necessitado, não ignore, não feche os olhos e nem as mãos para ele, mas ajude-o na sua necessidade, porque assim Jesus faria se tivesse no seu lugar. Vamos orar? Querido Pai Celestial, nos ajude, Senhor, a entender o que o Senhor deseja, que entendamos em respeito àqueles que tanto necessitam. Nos dê a força necessária para isso, Senhor, nos sensibilize, que o nosso coração não seja de pedra, nem de ferro, nem de aço, mas que seja de carne, a fim de amar aquelas pessoas que precisam de nós, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu sábado.